Irmãos, quem crê aqui que a palavra de Deus é poderosa? Amém? Eu creio, irmãos, que Deus, Ele fala e Ele usa o mensageiro. Nós somos apenas mensageiros do Senhor. Ele usa o pregador, o ministro, aquele que vai trazer a palavra apenas como um instrumento, com as características pessoais que ele tem, mas o poder está na palavra. Amém? E agora eu gostaria de abrir a palavra do Senhor, mas antes eu gostaria que você não se distraísse. Preste bastante atenção no que Deus quer falar com você essa tarde. Deixe que o Espírito Santo te convença. Por quê? É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo do Senhor. E nos faz de perdão. Só que para isso nós temos que ouvir. Não, então não se distraia. Procura não desviar o foco. Procura não ficar com pensamento em outras coisas. Concentre na palavra do Senhor. Vamos ouvir e deixar que o Espírito Santo trate os nossos corações. Antes de eu ler, eu gostaria que você repetisse uma oração comigo. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nessa tarde, eu agradeço pela oportunidade de ouvir a Tua palavra. Te peço que essa mensagem caia em boa terra. Fale o meu coração, porque a Tua palavra é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que é apta a discernir pensamentos e intenções do nosso coração. Amém. Agora, abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3. Amém? O título é o seguinte: Exortações da sabedoria a obedecer ao Senhor. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinhos os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho que quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, e na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas paz. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, e com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, os abismos se rompem, as nuvens deixam o vale. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço.
Então andarás seguro no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás, e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança, e guardará os teus pés de serem presos. Não te furtes de fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então tu darei, se o tens agora contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Jamais pleiteis com alguém sem razão, e não, se não te houver feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Certamente ele escarnece os escarnecedores, mas a graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia. Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, Pai. Senhor, nos conduza, Senhor. Espírito Santo, fala aos nossos corações, ó Deus. Nos dá entendimento, ó Pai, daquilo que o Senhor quer falar conosco nesta tarde. Me coloca à disposição do teu Espírito, Senhor. Leve, Senhor, a falar o que o Senhor deseja, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o título desse capítulo 3 de Provérbios fala o quê? Exortação da sabedoria e obedecer ao Senhor. Isso nos leva a crer o quê? Que a sabedoria e a obediência andam juntas, de mãos dadas. Não tem como você ter sabedoria se você não tiver obediência. E a gente pode dividir esse capítulo em 4 partes. Do verso 1 ao 12, tem instruções para obedecer e consequências da obediência. Do verso 1 ao 12, o verso ímpar dá uma ordem, e o verso par dá a consequência da obediência. Dos versos 13 ao 20, nós ouvimos a sabedoria e as suas consequências daquele que é sábio. A terceira parte que nós temos aqui reforça a importância de guardar a sabedoria dos pais, conselho dos pais, do verso 21 ao 27. E do 27 ao 35, nós temos 5 princípios sobre relacionamento uns com os outros. Mas eu quero focar aqui, nessa tarde, no capítulo 3, essa introdução, do verso 1 ao verso 12. Vamos observar as ordens que o Senhor Deus nos dá através da palavra dele sobre obediência. As bênçãos decorrentes da obediência. Verso 1, quando a gente lê, filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Aqui o escritor de Provérbios está fazendo referência aos 10 mandamentos, ao que a palavra do Senhor ensina. Principalmente ao verso 12 de Êxodo 20, que está falando sobre a obediência aos pais. Honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e prolongue os seus dias sobre a terra. Por quê? A consequência dessa ordem, a consequência de você obedecer é o seguinte: eles te aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Quando você ouve a Deus, você cumpre os mandamentos, a consequência é o quê? Aumentar os dias e ter anos de vida e paz. Quando nós vamos no verso 3, mais uma ordem: não desampare a benignidade e a fidelidade, atas ao pescoço, escreve as tábuas do teu coração. 2 características que Deus requer de nós: bondade e fidelidade. O que é isso? Benignidade é o quê? Você ser dotado de benevolência, ajudar o próximo, ter características de uma pessoa boa, que se importa com o seu próximo. Ter o quê? Afeto e estima em relação a outra pessoa. Revela altruísmo e empatia, ou seja, o contrário de uma pessoa egoísta. Quando você tem fidelidade, o que é fidelidade, irmãos? Característica de quem é leal, de quem é confiável, de quem é honesto e verdadeiro. Ou seja, tem compromisso com aquilo que assume, que infelizmente está em falta hoje em dia. Então, quando você observa essas 2 ordens, você tem como consequência, verso 4, você observa a verso 1 e verso 3,
acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Significa que você vai ter o quê? A sabedoria e a obediência vai te proporcionar longevidade e uma reputação exemplar na sociedade, no meio que você convive, na sua família, onde você estiver. A consequência da obediência é isso. Verso 5, 3 atitudes que Deus requer de nós. No verso 5, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Deus quer de nós que nós confiemos nele. Depois, não se estribar no seu próprio entendimento. O que quer dizer isso, irmãos? Não se firmar, não se apoiar naquilo que você entende que é o certo, mas confiar antes nele, obedecer o que a palavra dele diz, se sustentar no que o Senhor tem para você. E depois reconhecer a liderança divina, o que Deus está te direcionando a fazer, a palavra dele. E a resposta para você fazer isso, confiar no Senhor de todo o teu coração, não se estribar no seu próprio entendimento, reconhecê-lo em todos os seus caminhos, ele endireitará as suas veredas. Isso nos dá a ideia, irmãos, que Deus ele responde operando na nossa vida de alguma forma. O que consiste em endireitar as nossas veredas? Direção de Deus. Inclui remover obstáculos na sua vida, coisas que você não pode fazer sozinho. E Deus ele vai fazer isso, porque você está antes confiando nele, observando a palavra dele, não se apoiando naquilo que você entende e reconhecendo a liderança dele na sua vida. A gente está falando nessa tarde, irmão, sobre obediência. E ser obediente é um desafio. Não é fácil obedecer. E quando a gente fala de obediência, você tem que ser obediente a alguém. Isso inclui autoridade. Você vai ser obediente à Bíblia, ao Senhor, a alguma autoridade que Deus instituiu na sua vida, aos seus pais, ao pastor, alguma figura de autoridade. E nós vamos ver aqui mais adiante o tanto que é difícil ser obediente. Continuando aqui, verso 8. O que a palavra diz no verso 7? Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não ache que você sabe tudo. Porque quando você é muito autoconfiante e acha que tem todas as respostas, você se arrisca demais. Mas o que a palavra de Deus fala sobre a sabedoria? Que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Quando você teme a Deus, você vai ter medo de fazer algumas coisas. Então você não vai se julgar o sabichão, a pessoa que sabe tudo, que vai fazer o que der na sua cabeça. Você vai temer a Deus e vai observar e vai pedir a direção do Senhor antes de tomar alguma decisão. Qual a consequência disso, irmãos? Será isso saúde para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Amém? No verso 9: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Nós já falamos sobre isso há um tempo atrás. Deus espera que nós honramos a Ele. Nós honremos a Ele. Como? Através daquilo que Ele nos dá. Com os seus bens e com as primícias, dando a Ele o melhor que você tem, do seu tempo, dos seus ganhos também, daquilo que vem até a tua mão financeiramente. A consequência, prosperidade, verso 10. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Você vai ter abundância. O Senhor promete, a palavra dele que está dizendo isso. Verso 11: não rejeites a disciplina do Senhor. Por quê? Porque a palavra de Deus fala: nem te faz da sua repreensão. Porque em algum momento Deus vai disciplinar nós como seus filhos. A Bíblia fala que, consequência disso, o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, se Deus ele disciplina, se Ele repreende, se Ele exorta, é porque Ele ama. Porque se Ele não amasse, Ele não faria isso. Então, nós temos que ficar felizes quando vem a disciplina, a repreensão do Senhor. É isso que a palavra do Senhor está dizendo. O que é disciplina, irmãos? Precisamos entender, para a gente poder aceitar a disciplina do Senhor. Ele pode ser aplicado em vários campos da nossa vida, sempre se referindo a um tipo de atitude.
se aplica à obediência a regras, aos superiores, ao seguimento de um plano ou uma agenda, e também pode se referir à qualidade de seguir com firmeza apesar das circunstâncias adversas. Só que a origem da palavra disciplina é algo muito interessante. Vem do latim, que significa discípulos, aquele que aprende. Vem do verbo dissere, que significa aprender. Então, irmãos, olha que interessante. Se você é discípulo do Senhor, você é disciplinado por Ele. Porque se você não aceitar a repreensão e a disciplina do Senhor, você não se torna uma pessoa tratável. Você não aprende. Você não consegue entender que o Senhor está fazendo aquilo para o seu bem, para te colocar no caminho que Ele deseja. Agora, irmãos, gostaria que nós fôssemos ler mais um pouquinho da palavra e citar 2 exemplos que a Bíblia cita. Vou pegar 2 exemplos, 2 extremos aqui, sobre desobediência. O primeiro deles, nós vamos falar um pouquinho do povo de Israel, quando saiu do Egito. Lá no livro de Êxodo, a partir do capítulo 1, nós vemos o Senhor libertando o seu povo. O povo de Israel foi para o Egito, através de José. A família de Jacó chegou no Egito. E lá o que aconteceu, irmãos? Surgiu um povo. Antes eram apenas os filhos de Jacó. Mas lá no Egito, Deus cumpre a promessa dele. E se torna uma bênção. Eles crescem, e eles se tornam um povo daquela terra, o povo hebreu. E com o crescimento do povo hebreu, o faraó se sentiu ameaçado. E ele começa o quê? A perseguir o povo hebreu. Ele ordena que as parteiras, toda vez que nascessem filhos, elas matassem os filhos dos hebreus. E se fosse menina, permanecia vivo. Só que as parteiras, elas não matam os filhos dos hebreus. Aí o faraó questiona, chama as 2 parteiras, fala: por que vocês estão matando os filhos dos hebreus? Eles continuam a nascer, menino. Aí elas falam que as mulheres hebreias são fortes. Então quando a gente chega para fazer o parto, o bebê já nasceu. E dessa forma elas não cumprem o mandamento do faraó. E elas continuam fazendo os partos. Normalmente o povo continua multiplicando. O faraó se sente ameaçado. E aí o que ele faz? Lá em Êxodo, capítulo 1, verso 11 ao 14. Vamos ler lá rapidinho. 11 ao 14. E os egípcios puseram sobre os feitores de obras para os afligir com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão em barro, em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania o serviam. Então, o faraó começou a ser tirano, começou a colocar uma carga pesada em cima dos escravos. Eles já estavam naquela terra como um povo escravo. Eles já não tinham privilégio. Mas aí o faraó fez, jogou mais carga em cima deles. Então tornou a vida deles muito mais difícil. E o povo começa a clamar. Eles estavam no Egito mais de 400 anos, à beira do rio Nilo. Começaram a esquecer de onde eles eram. A parte deles não era lá. Mas aí o povo começa a clamar por um libertador. E o que acontece? Deus vem e levanta Moisés. A partir do capítulo 3 do livro de Êxodo, Deus fala com Moisés e escolhe ele como libertador, para tirar o povo dele daquela terra de escravidão. E no capítulo 5 até o capítulo 12, a gente vai lendo e vendo como que Deus começa a fazer o processo de libertação do povo daquela terra, para sair do jugo de escravidão de Faraó. Ele vai até Moisés, manda Moisés e Arão como mensageiros para falar com o Faraó e começa a enviar as pragas. E Deus começa a agir. Só que, irmãos, o que acontece? Naquela época, o Faraó era considerado filho dos deuses.
Então, eles se achavam um Deus nessa terra. O que Deus faz? Deus vai mostrar para ele que ele é o Deus verdadeiro. Então Deus ele manda as pragas, e o próprio Deus que envia as pragas começa a endurecer o coração de Faraó. E ele não liberta o povo. Mas Deus está agindo, Deus está dando sinais, Deus está fazendo as coisas acontecerem. E nos capítulos seguintes do livro de Êxodo, do capítulo 12 para frente, a gente vê Deus tirando o povo de Israel com mão forte do Egito, com mão poderosa. Por quê? Ele começa a fazer sinais, maravilhas. O povo sai do Egito e imediatamente eles encontram o Mar Vermelho. Deus o quê? Abre o Mar Vermelho, eles passam terra seca e acaba com o exército de Faraó. Em seguida, o que acontece? Deus transforma as águas amargas em água doce, potável, próprio para o consumo, mas um sinal de maravilhas. Manda o maná e codornizes no deserto para alimentar o povo. Cai chuva do céu, literalmente, de comida. Então o povo não morre de fome, eles estão em pleno deserto. Faz jorrar a água da rocha. Deus está provando que Ele é Deus do povo. Ele está mostrando, através de sinais, de maravilhas, que é Ele quem está libertando o povo do jugo de escravidão. Ele que está conduzindo o povo na caminhada do deserto. E mais à frente, Deus dá o quê? A vitória contra Amaleque, que o pastor Amanda pregou aqui esses dias. Então, um povo que não era preparado para a guerra, que não tinha armas, não tinha soldados, consegue ganhar uma luta, uma batalha, uma guerra contra Amaleque. Deus fortalece o povo vence. E mais na frente, no capítulo 20 de Êxodo, Deus ele institui os 10 mandamentos. Aí Deus começa a falar, ó, a partir de agora, vocês têm instruções, vocês têm que me obedecer, os princípios são esses. Deus já está se revelando ao povo, está fazendo um caminho com eles. Só que, irmãos, aí chega no capítulo 24 de Êxodo, Deus faz uma aliança com o povo. Nós vamos ver daqui a pouco. Deus pega e faz uma aliança com o povo. Ele institui, faz o sacrifício. Vamos selar a nossa aliança. Aí no capítulo 24, do versículo 12 ao 18, Deus chama Moisés para subir novamente ao Monte Sinai. Porque ele já tinha chamado Moisés um tempo atrás. Moisés tinha subido. E Deus chama ele novamente para falar com ele, para dar instruções claras de como ele deveria seguir dali em diante. Irmãos, e Deus fala com ele, e lá ele permanece 40 dias e 40 noites. Só que olha a atitude e a conduta do coração desse povo quando chega no capítulo 24. Vamos lá, Êxodo 24. Deus está lá no Monte Sinai falando com Moisés. E lá Deus está falando sobre a construção do tabernáculo, como que Ele quer que seja, todas as peças e partes do tabernáculo, em detalhes. Deus dá grandes detalhes de como tinha que ser. Deus escolhe Arão e seus filhos para o serviço do sacerdócio. Fala a respeito das ofertas e até sobre as obras, quem deveria fazer. Chega no capítulo 24, versos 12 ao 18. Vamos ler aqui. Desculpa, irmãos, acho que não entendi aqui. Peraí. Aí, irmãos, a gente vai conversar no capítulo 32. Mais adiante. Vamos lá. Deus está lá falando com Moisés, né? Aí chega no capítulo 32, olha só como que o povo faz. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão diante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Observem aqui, nessa frase, irmãos, quanto a este Moisés. O povo está zombando de Moisés. Quem tirou eles do Egito foi Moisés ou foi Deus? Quem que deu os sinais das 10 pragas? Foi Moisés ou foi Deus? Então o povo zomba. E em todas as lutas anteriores que eles tiveram, que faltou água, que faltou comida, o povo murmurava.
Então eles vinham o quê? De uma sequência de murmuração, de reclamação contra Moisés. E Deus já estava irritado com aquela situação, porque toda vez que acontecia um problema, Deus já tinha mostrado para eles na saída do Egito que ele que estava libertando o povo murmurava e caía no mesmo pecado da murmuração. Quando chega no capítulo 32, eles falam dessa forma, e nós sabemos o resto da história. Arão vai lá, pede para todo mundo levar ouro, todas as joias, faz um bezerro de ouro, coloca lá e fala assim, ó, podem adorar, esse é o seu Deus. Arão também perde a paciência, já que vocês não querem, então pega esse bezerro e adora. Foi ele que tirou vocês do Egito, então adorem ele. Irmãos, aí o que Deus fala com Moisés? Lá no verso 7, Deus fala o seguinte: então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizer sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou e disse: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Irmãos, aqui Deus já dá a sentença. Deus falou: não quero mais esse povo. Esse povo é de dura serviço. Eles não se arrependem, eles não se submetem a mim. E outra coisa que nós podemos observar, irmãos: o povo estava blasfemando e reclamando contra Moisés, mas Deus tomou uma ofensa para ele. Deus falou: não está reclamando de Moisés, está reclamando de mim. Porque quem tirou esse povo do Egito fui eu. E esse povo só sabe reclamar de Moisés, nada está bom para eles, tudo está ruim. É a figura de autoridade que eu coloquei sobre esse povo para liderar o meu povo para sair do Egito, e eles só sabem reclamar. Eu não quero mais. Tanto é, irmãos, que Moisés insistiu com Deus, e Deus continuou com ele, mas aquela geração morreu no deserto, sem alcançar a promessa, porque Deus já tinha rejeitado. Deus não quis mais saber daquele povo. E o que Deus falou que ia acontecer, aconteceu. Deus deu a sentença. E o povo continuou errando, continuou pecando, e nós vemos na sequência, nos próximos capítulos, tudo o que acontece. Provérbios 29, 1, irmãos, fala o seguinte. Vamos precisar abrir para a gente ir rápido. É o que está escrito, que Deus acabou de falar com o povo, ó. 29, 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a serviço, será quebrantado de repente sem que haja cura. Quem é muitas vezes repreendido, irmãos, não aceita repreensão, de repente vem Deus e quebranta, não tem cura mais não. Está na Bíblia. Pessoas de dura serviço que não se sujeitam de forma alguma. Deus fala através dos profetas, Deus usa a palavra, Deus usa os irmãos, o louvor, e a pessoa não se arrepende, não se quebranta, não se dobra. Dura serviço é isso aqui, ó. A pessoa não se rebaixa, não se humilha, orgulhosa, não aceita a palavra de jeito nenhum, não entra. Aí de repente acontece alguma coisa: ah, Senhor, não, meu irmão, as suas chances já vieram todas, você desperdiçou todas. Você tem que entender que a palavra de Deus, ela exorta, ela fala, mas Deus, ele disciplina também. O Deus que se revelou aqui, ó, no livro de Êxodo, é um Deus de ira pessoal. Ele veio pessoalmente lidar com o povo dele, e ele exerceu a justiça dele. E muitas vezes a gente acha que Deus é só maravilha, só amor, e a gente esquece a justiça dele. Aqui nós falamos de um povo que é escravizado, que saiu de uma situação totalmente desfavorável. Agora, vamos pegar um homem rico na Bíblia, o exemplo de Salomão, o homem mais rico e mais sábio que já existiu. A história conta que nunca existiu antes dele e nem depois. O patrimônio líquido de Salomão era uma coisa avaliada em bilhões e bilhões de dólares. Eu ouvi um pastor pregando um tempo atrás que de consultoria pessoal que Salomão fazia para pessoas que vinham até ele pedir conselhos, era uma coisa de mais de 20 milhões de dólares por mês, se fosse converter na moeda atual. Então Salomão, Deus deu de tudo do bom e do melhor para ele. Ele nasceu num palácio, ele era um príncipe, herdeiro do trono do rei Davi. Ele foi o quê? Filho do homem segundo o coração de Deus.
Ele foi educado aos pés do seu pai. A Bíblia fala isso. Ele escreveu o livro de Provérbios quando nasceu um berço de ouro, certo? Então ele teve todos os privilégios. O que Provérbios 4, 3, 4 fala? Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e vive. Esse era o conselho que Salomão recebeu do pai dele. Então ele teve um conselheiro muito bom. Então ele, foi ensinado no caminho: filho, faz isso, vai dar tudo certo. Filho, faz aquilo que você vai chegar no lugar certo. Então, irmãos, veja bem, ele teve todos os privilégios. Então nós tínhamos um povo escravo, agora a gente tem uma pessoa que está numa situação favorável. Tudo que uma pessoa poderia ter, Salomão tinha. E olha só o que acontece. Lá no capítulo 3 de 1 Reis. Salomão é levantado rei. O pai dele morre e ele é levantado rei sobre Israel. E o que acontece, irmãos? Ele era humilde nessa época. Ele foi lá e ofereceu o sacrifício ao Senhor. Mais de mil touros. Na época era exigido um animal, ele foi lá e sacrificou 1000. Naquela noite, Deus se agrada tanto do sacrifício que Salomão fez, da atitude dele, que Deus sonda o coração e conhece o coração. O que Deus faz? Deus aparece com Salomão nos sonhos. E como ele não ouviu o conselho do pai dele lá atrás, o pai dele dizia: guarda as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Quando Deus apareceu a ele e pediu: peça-me o que você quiser que eu te darei, ele pediu sabedoria para governar. Então ele teve humildade. Ele falou: Senhor, eu não consigo governar esse povo sozinho, preciso da sua ajuda. Então eu quero sabedoria. Eu sou um menino. Lá na palavra de Deus fala que eles colocam como criança. Embora nessa época ele já era homem, tinha filho, mas eles colocam na posição de humilde e falam: Senhor, eu não sei como governar o seu povo, preciso da sua ajuda. E Deus se agrada tanto do pedido de Salomão, o que ele concede a ele? Além de sabedoria, ele concede riquezas e glória, como ele nunca houve antes e depois também não. Então, irmãos, Deus deu tudo que um homem poderia ter. Salomão tinha 1000 mulheres, tinha riquezas, tinha glória. Construiu o templo, a casa do Senhor. Seu pai preparou tudo. E ele teve o privilégio de construir a casa do Senhor. Só que chega lá na frente, irmãos, capítulo 11 de 1 Reis, aí começa a queda dele. Vamos lá ver? Capítulo 11, do verso 4 ao 8. Veja só o que Salomão faz, irmãos. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração já não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o seu pai Davi. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteira de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Irmãos, pensa você, um homem que teve o privilégio de ter uma conversa com Deus face a face 2 vezes. Aí aqui na velhice dele, eu sempre converso isso com o Rubens em casa, eu falo: o que eu mais temo é quando a pessoa está numa situação favorável. Veja o exemplo de Salomão. Deus abençoa, Deus abre as portas, Deus é generoso com a pessoa vai lá e faz uma dessa. Estava tudo indo bem, irmãos. Não tinha o que Salomão fazer isso. Olha só, ele faz o quê? Edificou um santuário a Moloque. Sabe qual era o sacrifício que Moloque exigia, irmãos? Sacrifício de crianças. Veja bem, o homem que conhecia o Deus vivo, todo-poderoso, sacrificou as crianças no reino dele, para agradar as esposas. Foi isso que Salomão fez. E o que acontece? Nos versos seguintes, Deus dá a sentença a Salomão também, assim como ele fez lá atrás com Israel. Olha só o que acontece. Nos últimos versos aqui,
9 a 13 do capítulo 11, olha o que Deus diz. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse outros deuses. Ou seja, ele estava muito bem avisado. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti esse reino e o darei a teu servo. Contudo, não farei os teus dias por amor de Davi teu pai. Da mão de teu filho o tirarei. Todavia não tirarei o reino todo. Darei uma tribo ao teu filho por amor de Davi meu servo e por amor de Jerusalém que escolhi. Você pensa bem, não dá para brincar com Deus. Salomão achou que ele estava numa posição, que ele estava tão importante, tão poderoso, que ele achou que podia fazer o que quisesse. Então ele se envaideceu, acabou aquela humildade, veio a soberba, e a Bíblia fala que a soberba precede a queda, precede a ruína, e Salomão achou que poderia fazer o que bem entendesse. Edificou altares a outros deuses, começou a ser idólatra, ou compactuou com isso, foi conivente para agradar suas esposas, e Deus deu a sentença, dividiu o reino dele. Deus foi tão misericordioso que ainda prometeu que não seria enquanto ele vivesse, mas tiraria do seu filho. Tirou do seu filho, e o reino de Israel foi dividido por causa do pecado de Salomão. Isso nos leva a crer, irmãos, que tem consequências sim o pecado. Nós não podemos achar que nós estamos blindados. Se a gente erra, a consequência vem. Olha só, verso 28, lá de 1 Crônicas 29, Deus fala o quê? A respeito da morte de